Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Projeto Quartas das Carreiras. E eu recebo hoje aqui no estúdio do Estratégia Concursos o Marcos Pinhon, que é analista de planejamento e orçamento do MPOG. Tudo bem, Pinhon? Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. Antes de começar de fato a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, sou o Marcos Pinhon, né? Sou analista de planejamento e orçamento, né? Conhecido como APO, né? A carreira conhecida como APO. Ela hoje é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, não, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nós tivemos uma mudança recente agora, na nomenclatura do órgão, né, que era Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eles tiraram o O, botaram o D de desenvolvimento. Minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então assim, o que é que tem a ver um engenheiro eletrônico como analista de planejamento e orçamento? Já é uma pergunta que muita gente me faz, né? Mas é uma carreira generalista, assim, cabe qualquer perfil. Tive colegas, professor de educação física, formados advogados, economistas, né? Então essa carreira é bastante interessante. Fui aprovado no concurso realizado em 2008, né? Tomei posse em 2009. Tive minha lotação inicial na Secretaria de Orçamento Federal. Hoje já deu uma saidinha, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui. Estou só dando uma introdução do que a gente vai falar aqui hoje, nessa entrevista. E estou muito satisfeito nessa carreira. Muito bacana. Pinhon, você já comentou aí, né, dessa alteração no nome, eu vou até ler para eu também não errar, de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apesar da gente conhecer como MPOG, né, a sigla oficial é MP, mas a gente busca não utilizar por causa para não haver confusão com o Ministério Público, que já foi conhecido, está sempre conhecido como MPOG. Mudou-se, né, para Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Mas na prática, qual foi a alteração? Bom, assim, em termos da minha carreira, especificamente da carreira de APO, absolutamente nada, não mudou absolutamente nada, principalmente para quem trabalha com orçamento, né? Porque, como o próprio nome da carreira já fala, né? Analista de planejamento e orçamento. Então, a gente tem duas áreas de atuação, a área do planejamento e a área do orçamento. Eu, desde o início que ingressei na carreira, sempre trabalhei com orçamento. Na parte de orçamento não teve absolutamente nenhuma alteração, continua lá todas as funções, continua dentro do Ministério sem problema. Planejamento era sempre existia uma secretaria chamada Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, a SPI, que é quem abrigava os APOs que ingressavam na carreira e que trabalhariam com planejamento. O que teve agora foi só uma fusão, né, da SPI com a assessoria econômica, criando uma Secretaria de Planejamento. Então, assim, basicamente também não tem nenhuma grande alteração para a gente, né? Dentro do Ministério, lógico, sempre tem mudanças. A principal mudança com essa nova nomenclatura, esse novo arranjo, foi a vinda do BNDES para o Ministério, né, que era vinculado lá ao MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse D do desenvolvimento veio para o planejamento, então abrigou o BNDES, né, que é um grande órgão importante aí no investimento brasileiro, né. Já começou a falar, né, Pinhon, que é um grande órgão, um importante órgão, então eu queria que você falasse do que é e qual a importância. Eu vou usar aqui o MPOG, né, que é o mais comum, o mais conhecido, falasse para a gente o que é e qual a importância. Bom, assim, é um ministério-chave, né, é um ministério central, assim, toda a política do governo, tudo que o governo quer fazer passa pelo Ministério do Planejamento. Inclusive assim, concursos públicos. Concursos públicos, né, autorizações para concursos públicos passa por lá. Então, assim, é um ministério-chave. Lógico, tem o Ministério da Fazenda, que hoje está em grande evidência, né, pelo problema fiscal que o país está enfrentando, mas o Ministério do Planejamento sempre vai ter o papel dele. Até se falou recentemente do orçamento sair do planejamento e ir para a Fazenda, né? Então, esses boatos sempre acontecem, mas o Ministério sempre vai ter a importância dele. Concurso público. Todo concurso público tem lá o planejamento para autorizar. Tudo que se refere ao Poder Executivo, né, toda a gestão do Poder Executivo está lá também. Então, assim, é um ministério fundamental na política econômica, tanto a área fiscal, tudo isso aí, o ministério está sempre dando palpite, sempre participando, né? E para quem quer, né, entrar via concurso público, quais os cargos, né, existentes no Ministério e quais suas áreas de atuação? Bom, lá, carreira própria do Ministério do Planejamento, a gente tem 5 carreiras, né? Que é o APO, né, a minha carreira, que é o Analista de Planejamento e Orçamento. Você tem o EPPGG, né, que é o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que são assim, carreiras irmãs, né? A minha e o EPPGG, apesar de ter muita rivalidade, às vezes em alguns lugares, mas são parceiros, inclusive tem a mesma tabela remuneratória, mesmo plano de salário. Tem também o Analista de Infraestrutura, que é uma carreira que foi criada, né, com o objetivo de quê? De atender o PAC, né? A gente tinha um programa de aceleração do crescimento que era focado em infraestrutura,
precisava de uma carreira assim, com profissionais que entendessem de infraestrutura, de engenharia, né, para trabalhar nos órgãos ligados à área de infraestrutura, né, Ministério dos Transportes, Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades, foram colocados, né, pessoas do planejamento também atuando nesses ministérios para tentar melhorar a gestão do PAC, né, o funcionamento. Além desse, também tem a carreira do analista técnico de políticas sociais, que é uma carreira também recente, se não me engano, de 2012, 2010, 2012, uma carreira que foi criada para a área social. A semelhança do analista de infraestrutura se pensou na carreira para atender as políticas sociais do governo, né? O governo focado em Bolsa Família, né, em Pronatec, né, área de saúde, todas essas áreas exigiam também profissionais qualificados para tocar essas políticas. Além dessas quatro, tem mais uma também que é o analista de tecnologia da informação. Né? A área de TI é uma área meia, mas é uma área importante para toda, né, para que tudo funcione, tem que ter a TI por trás, né? Então também tem essa carreira da TI. Além disso, né, essas são assim carreiras próprias do Ministério. Agora, o Ministério, como é um ministério gigante, gigantesco, tem ainda o IBGE, que está dentro do planejamento, né, então tem a carreira lá do IBGE, tem o IPEA, que tem lá os técnicos de planejamento do IPEA, que são, né, profissionais da mais alta qualidade, também tem a mesma remuneração que o APO e o EPPGG. Tem o pessoal do BNDES agora, que chegou, né, então assim, tem várias portas de entrada, digamos assim. E para os cargos próprios do Ministério, qual que é a remuneração inicial média dos cargos? Bom, né, dos 5 cargos, nós temos o APO e o EPPGG que estão no topo, né, do Ministério. Hoje, a remuneração inicial desses 2 cargos é R$ 15.800. Você chega no final de carreira, mais de R$ 20.000 mensais. A previsão já está acordada, né, já está na lei da carreira, o aumento que foi dado agora, não vou dizer que aumenta, um reajuste, não, uma reposição. Então, a partir de janeiro, a gente já vai, deixa eu até pegar aqui a colinha, ó, já vai para R$ 16.900 a remuneração inicial a partir de janeiro de 2017, e janeiro de 2019, R$ 19.200. Então, assim, é uma carreira que é super valorizada, mas que também não é fácil de se entrar, né? Então, assim, quem quiser tem que estudar, estratégia concurso, tem muito curso mais alta qualidade preparando para isso, né? Além dessas, né, o analista de infraestrutura, o inicial deve estar na faixa de 12 mil, mais ou menos, então assim, ele é um degrauzinho abaixo do APO e do EPPGG, mas final de carreira já deve estar chegando nos 18, 17. Um degrauzinho mais abaixo, o analista técnico de políticas sociais, que eu acho que já deve estar entrando nos 7 mil, nessa faixa, chegando uns 10, talvez 12. E o analista de TI, que está mais ou menos na mesma faixa do analista de políticas sociais. Para quem deseja aí, né, se tornar um analista de planejamento e orçamento, a lotação é feita apenas em Brasília? Sim, inicialmente apenas em Brasília. É uma carreira, né, até quando a gente vai fazer o concurso edital, é muito claro, né, a lotação é em Brasília. Lógico que, como todo servidor público federal, né, o governo federal tem órgãos espalhados por todo o Brasil, você pode, por algum outro meio, né, algum meio político, conseguir uma requisição de uma outra unidade e trabalhar no seu estado de origem. Mas eu não aconselho uma pessoa que tem esse objetivo de voltar para a sua cidade natal entrar para esse cargo. Assim, não entre com esse objetivo que você pode ter uma frustração muito grande, não conseguir isso nunca. Né? Você se aposentar sem conseguir isso. Não é esse o objetivo, né? A lotação realmente é Brasília. Mas assim, mesmo sendo em Brasília, né, a gente até antes de começar a entrevista conversou um pouquinho, é possível, né, o Ministério ceder os seus servidores para outros órgãos, como é o seu caso, né? Isso. Por isso, antes de falar do seu dia a dia, eu já quis começar com essa questão da lotação. Queria que você explicasse melhor como que funciona, né? Essa questão dos servidores serem emprestados, cedidos a outros órgãos, há exceções, pode ser qualquer órgão, qualquer ministério. Sim, hoje, aqui, por exemplo, em Brasília isso é muito comum, né? O APO que está em Brasília é muito comum, ele não está, né? Você vai encontrar, se você conhecer muito, você vai encontrar vários que não trabalham no Ministério do Planejamento. Ele é APO e não trabalha. Eu, como a Thaís até introduziu aqui, eu há 3 meses fui cedido à Câmara dos Deputados. Então, estou trabalhando na Câmara dos Deputados, mas continuo trabalhando com orçamento, porque o que é importante da carreira? É a gente conseguir fazer o orçamento da melhor forma possível. Então, a gente tem que trabalhar durante todo o ciclo do orçamento. Então, o orçamento ele é elaborado lá na SOF, né, no Ministério do Planejamento, e é enviado ao Congresso. O Congresso pode fazer o que ele quiser com o orçamento. Ele tem, né, toda a prerrogativa legal é dele. Então,
É importante que tenha gente também no Congresso que entenda de orçamento. Além disso, os ministérios, porque quem executa o que está no orçamento são os ministérios. Então, também é importante ter APO alocado em todos os ministérios da esplanada. Lógico, a alotação prioritária é no planejamento, mas é muito comum que o coordenador de orçamento do Ministério da Saúde ser um analista de planejamento e orçamento. O Ministério faz uma requisição ao planejamento, o planejamento libera o servidor. Eu estou na Câmara, a Câmara fez uma solicitação, eu estou lá hoje emprestado à Câmara dos Deputados. E no caso, né, desses empréstimos, digamos assim, é assumida uma função gratificada. Isso. Há aumento na remuneração, algum acréscimo na remuneração por isso? Sim, você recebe o valor da função, né? Assim, o seu salário base você continua ganhando, o mesmo do planejamento. Assim, eu recebo hoje o meu salário do planejamento e recebo uma função comissionada na Câmara dos Deputados. A mesma coisa acontece nos ministérios. Até no próprio Ministério do Planejamento. Quando eu estava, antes de sair para a Câmara, eu estava na Secretaria de Orçamento Federal, né, a SOF, eu já tinha um DS3, já há cerca de 5 anos com DS3. Eu já tinha um adicional dentro do próprio Ministério. Agora, né, que a gente já falou um pouquinho aí, né, sobre essa questão das diferentes lotações e tal, já explicamos o seu caso, né, de estar na Câmara. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu dia a dia de trabalho, né? Quando se fala em orçamento, a gente logo pensa em números, em análise de papéis. Como que funciona isso na prática? O que você faz? Bom, o analista de planejamento e orçamento, assim, eu vou falar aqui sobre a parte de orçamento, né, porque é o que eu conheço. A parte do planejamento eu conheço de amigos, assim, eu nunca trabalhei com planejamento. Assim, a parte do orçamento, a gente tem que acompanhar todo o ciclo orçamentário. Desde a elaboração do projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso, a aprovação, a tramitação dele no Congresso, sua aprovação e a execução no ano seguinte. Então, todo esse ciclo tem que ser acompanhado. Então, a gente acompanha o quê? Na elaboração do orçamento, a gente trabalha junto com o órgão manda a proposta dele, a gente analisa, vê o que é que realmente, né, tem mérito de ser colocado, a gente coloca. Passa isso para frente. O orçamento é aprovado, voltou. Aprovou o quê? Tem que executar. O órgão vai executar. Nem sempre aquilo que foi planejado, sei lá, 6 meses, 1 ano antes, é o que vai acontecer no ano seguinte. Então, existem demandas que requerem alterações no orçamento. A gente trabalha também com as alterações durante o orçamento. Então, durante toda a execução do orçamento, o orçamento vai sendo alterado. Altera-se fontes de recursos, assim, né, elementos mais técnicos do orçamento, valores, alocações, coisas que estavam alocadas para uma atividade, passa para outra. Então, tudo isso, a gente participa de toda essa dinâmica, né? Desde a sua elaboração até a sua execução. E qual que é a sua jornada de trabalho? Aproveitando que a gente está falando de jornada de trabalho, né? No caso de ser cedido, você acompanha essa questão de banco de horas, hora extras, do órgão que você está, é do Ministério do Planejamento? Como que é essa questão? Bom, isso a gente, a partir do momento que a gente é cedido, eu hoje sou cedido à Câmara dos Deputados, então eu estou vinculado à carga horária da Câmara dos Deputados. São 40 horas semanais, mas lá tem sistema de banco de horas, né, de ponto eletrônico, de banco de horas, pagamento de horas extras em alguns determinados casos, né. Então, assim, eu estando cedido à Câmara dos Deputados, eu me submeto ao regime de lá. No planejamento, são 40 horas semanais, né, padrão do todo executivo. Já tem a possibilidade de redução de carga horária, agora com redução proporcional de salário, sobre que isso já está ok mesmo para quem recebe subsídio, né, que é o nosso caso. Mas lá o padrão são 40 horas semanais, né, 8 horas por dia, sem direito a receber horas extras, né. O que acontece normalmente é uma compensação. Um dia que você trabalhou mais, no outro dia você trabalha menos, mas isso sempre negociado com a chefia. Para quem aí deseja se tornar um analista de planejamento e orçamento, qual que é aí a exigência, o nível de formação exigido para o concurso? Bom, o nível é ensino superior completo, né? Então tem que ter uma faculdade, né? Ensino superior completo. Não é necessário ser economista, ser administrador, nada disso. Você tem que saber, tem que fazer é estudar. Você é formado em educação física, você é formado em direito, você é formado em engenharia. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Então tive diversos colegas do meu concurso, engenheiros também, frustrados com a profissão, procuraram outros caminhos, né? Um caminho muito interessante, por sinal. Então, assim, basta o quê? Estudar. Agora, assim, tem as matérias que uma pessoa, por exemplo, é formada em economia. Vai cair economia na prova. Isso aí não tem a dúvida. Então, uma pessoa que tem uma formação com mais afinidade com a área, leva uma certa vantagem por já ter estudado aquilo. Mas não é o determinante. Assim, se for olhar na minha turma, cerca de 20 pessoas, acho que 12 ou 13 eram engenheiros, né? Tinha acho que 2 ou 3 economistas apenas.
Para quem aí, né, não é dessas áreas, pensando aí, né, na área de economia, essas áreas que são mais afins à profissão, é possível, né, é muito fácil, não vou dizer é fácil, mas é possível se aprender esses conteúdos para poder passar na prova e ser aprovado no concurso. Mas uma vez que não há esse filtro de entrada, né, qualquer pessoa em qualquer nível superior pode entrar. Qualquer pessoa consegue se dar bem, gostar do que faz, ou é preciso ter um perfil, como por exemplo, entender bem de leis, gostar de ler, gostar de números? Bom, eu acredito que não só a minha carreira, como praticamente todas as carreiras do Poder Executivo, você sempre vai achar um lugarzinho que você se encaixa. Sempre tem um lugarzinho que você tenha mais afinidade. Por exemplo, um exemplo. Colega meu, psicólogo, ele conseguiu se movimentar dentro do órgão e foi trabalhar no RH do órgão, na área de RH. Então, assim, sempre você vai ter alguma coisa que você tem mais afinidade. Quem gosta mais de número, pode ir lá trabalhar com número. Quem não gosta da área de políticas sociais, por exemplo, quem tem uma formação mais ligada a essa área, vai trabalhar lá com as políticas sociais do governo. Então, sempre você se encaixa porque você pode flutuar por toda a política do governo. Toda a área, todas as políticas públicas do governo passam pela nossa área. Então, você sempre vai encontrar alguma coisa que você tem mais afinidade. E há incentivo por parte do Ministério do Planejamento para ir uma segunda graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, licença, capacitação? Sim, não há hoje incentivo financeiro, né? Assim, ninguém vai receber, né, alguma coisa a mais, né, um adicional de salário, alguma gratificação por ter um mestrado, um doutorado, nada disso. O que acontece é o quê? Quem já tem um doutorado, um mestrado, já leva vantagem no concurso, porque o concurso da nossa carreira tem, além das provas, né, objetiva e discursiva, tem uma prova de títulos, né, que a pontuação para quem tem doutorado, mestrado, é uma pontuação razoável, né? Então já leva essa vantagem. Dentro do órgão, quem ainda não tem, pretende fazer, existe a licença capacitação. O órgão vira e mexe, se a gente acompanhar o Diário Oficial, está autorizando, né, servidores a irem estudar no exterior, né? Tem a Escola Nacional de Administração Pública, né, a ENAP, que é vinculada ao planejamento, que oferece diversos cursos de capacitação, inclusive cursos de extensão, cursos, né, de especialização também. Fazem parcerias com escolas, né, de outros países, escola francesa, de administração pública, entre outros, né? Então, assim, incentivo existe, não existe incentivo financeiro, né? Então, assim, depende muito de cada um realmente ter interesse, né, em estudar, em aprender novas oportunidades. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre essa questão de ser cedido, essa possibilidade, né, da pessoa poder encontrar um cantinho para ela. Então, só para a gente poder voltar nisso, para ficar bem claro, né, quando você falou dessa possibilidade de voltar para a cidade, você deixou bem claro que é uma coisa mais difícil, que talvez precise do apadrinhamento político, de uma forcinha a mais para se conseguir. Mas que aqui em Brasília não é assim. Aqui em Brasília realmente há essa necessidade, né? Então, digamos que aqui para Brasília é por mérito que essas pessoas conseguem ser cedidas, conseguem ir para outros órgãos? Sim, geralmente é por mérito. No meu caso específico, eu não tenho nenhum padrinho político. Soube de uma oportunidade por amigos, lógico, você tem que ter networking, né? Você tem que ter amigos, né? Fazer amizades que pessoas vão te indicar, não uma indicação que seja indicação política, uma indicação de amizade. Você vai, faz uma entrevista, a pessoa gosta de você, te chama. Então, assim, a pessoa tem a necessidade, é muito comum os órgãos aqui da Esplanada necessitarem de gente qualificada, né? Nossa carreira é uma carreira que só forma gente qualificada, então sempre vai ter espaço para quem entrar como APO e não quiser ficar no planejamento, sempre vai ter espaço em algum órgão da Esplanada. Agora, lógico, o Ministério ele cria um pouco de resistência para a pessoa que logo que chegou ao Ministério já quer sair sem nenhum cargo. Isso o Ministério realmente ele não autoriza você sair. É necessário que você já, né, pague um pedágio, você fique lá um tempo, ganhe uma bagagem, né, agregue conhecimento, para depois você ser cedido. Isso é o padrão, mas não existe uma regra que diga assim, você tem que ficar 2 anos, tem que ficar 3 anos, isso não existe. Geralmente, por você passar esse tempo, você vai conhecendo as pessoas que trabalham na área, vai formando seu conhecimento, formando seu currículo, e em seguida a oportunidade vai aparecer, você vai ser chamado, vai ser convidado a assumir um cargo em outro ministério. Então, quadros como estes, né, são algo bem recente, em que a gente pode apresentar um pouquinho mais a carreira, o dia a dia do trabalho. Mas no seu caso, como que você conheceu a carreira? Como que veio a vontade de prestar o concurso? Olha, talvez até comum da minha carreira, né? Porque eu sou de Salvador, né? Não sou de Brasília. E em Salvador eu comecei a estudar para concurso em 2006. Então, em 2006, em Salvador, eu não conhecia nenhum APO.
não sabia nem da existência da carreira de analista de planejamento e orçamento, não é divulgada, não era divulgada nos estados, hoje eu não sei se já está mais difundido isso, mas ninguém conhecia. Então, assim, eu estudava para a Receita Federal, né, concurso de auditor fiscal da Receita Federal, comecei a estudar em 2006, e o concurso não saía, né? Estudei em 2006, estudei em 2007, nada de sair concurso da Receita Federal. Em 2008 começou o ano o concurso da CGU. Falei, opa, CGU, né? Não sei o que é também, né? Não era muito conhecido também, mas tinha lá uma remuneração boa, olhei as matérias, tinha alguma afinidade com o que eu já estudava, falei, não, vou estudar isso aqui. Estudei para a CGU e não passei. Porque, né, a primeira frustração, né? Muito comum a gente estudar e não passar, né? As pessoas acham que não. Estudei, primeiro concurso já quer passar. Geralmente algumas pessoas conseguem, né? Mas o normal é não conseguir. Então eu perdi o primeiro concurso, que foi o da CGU. Mas na sequência, cerca de uma semana, 2 semanas depois, apareceu o edital do APO. Eu li o edital, olhei, opa, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu já estudei. Quando eu fui olhar o edital, eu tinha estudado tudo. Porque era meio que uma mescla do que caía para a CGU com o que caía para a Receita. Eu falei, então, isso aqui eu vou fazer. Era a mesma remuneração do CGU, né? Então, assim, a minha carreira de APO e a carreira da CGU hoje tem a mesma tabela salarial, né? Desde essa época já tinha a mesma tabela salarial. Então, pronto, estudei, é um concurso menos visado, então, assim, uma concorrência talvez menor também. Acabei passando. E aí, estou aqui. O mais interessante é isso, né? Que foi meio um concurso que você fez por falta de opção, mas acabou sendo a sua opção definitiva, né? Uma vez que saíram outros concursos da Receita e você não fez. Exatamente. Nunca fiz, acabei que eu nunca fiz um concurso da Receita, porque eu me identifiquei muito com a carreira. Eu, antes de entrar no serviço público, eu sou engenheiro eletrônico e trabalhava com telecomunicações, né? Trabalhei na empresas operadoras de telefonia. Eu trabalhava na área de infraestrutura, na área de implantação de estações de telefonia, né? As chamadas estações de rádio base. E assim, o que eu sentia é um processo parecido, só que eu só estaria em outra fase do processo, né? Assim, numa empresa de telecomunicações, você tem um setor da empresa que cuida dos investimentos, do que é que vai ser feito, do planejamento da empresa. Eu, na empresa, trabalhava na ponta, né? Na execução. E no serviço público, a mesma coisa. Eu estou no Ministério do Planejamento, trabalhava com área de infraestrutura, que é o que eu gostava, comecei trabalhando com o Ministério dos Transportes, então me localizei o quê? Então, estou aqui na área central agora, mas existe ali na ponta, existe um DENIT, existe uma Valec, que são os executores, então é um processo parecido, só que eu só estava colocado em outro lugar, então eu já me identifiquei desde ali. É muito legal você dividir com a gente essa experiência, né? Porque dizem que 2016 é o ano da escassez dos concursos. Realmente os concursos federais aí não estão saindo, mas há várias oportunidades em concursos estaduais, municipais, inclusive no site do Estratégia a gente tem um artigo, uma matéria chamada Concursos Abertos, então vocês podem procurar lá, que tem uma matéria falando de todos os editais que estão lançados, data de inscrição, vagas oferecidas, remuneração, tudo num artigo só. Então, a sua experiência mostra que às vezes é preciso, né, mudar um pouquinho a rota dos estudos, não mudar a direção, né, mas simplesmente dar uma ajeitada nos estudos para fazer o concurso que talvez naquele momento não seja o concurso dos sonhos, mas que irá trazer, né, essa questão de ser aprovado, de uma estabilidade, e se gostar, ótimo, né? Você é um exemplo de que fez o concurso, gostou, ficou. Se de fato não se identificar, outras oportunidades virão e pelo menos aquele peso, né, de não estar trabalhando, de não estar como servidor, já vai ter passado, o estudo vai poder ser mais tranquilo. Não, sem dúvida alguma. A gente tem que estar, assim, eu penso dessa forma, né? A gente tem que estar sempre aberto às oportunidades, né? O que é importante é você estar estudando. Existem certas matérias básicas ou matérias da área que você tem interesse, você vai mantendo o seu estudo. Lógico, com os ouvidos abertos, né? A qualquer momento sai um concurso estadual, às vezes um estado que você nunca imaginou, nunca imaginei morar, sei lá, no Rio Grande do Norte, mas que maravilha morar no Rio Grande do Norte. Nunca imaginei morar em Santa Catarina, que beleza morar em Santa Catarina, no Mato Grosso. Às vezes a gente não conhece o lugar e cria aquela imagem de um lugar que talvez não seja o agradável para você. E à medida que você vai lá, conhece, se interessa, acaba se apaixonando pelo lugar. Eu, Brasília, eu morava em Salvador, cidade de praia, minha vida inteira vivi na praia. Nunca imaginei minha vida morar em Brasília. Estou aqui há 8 anos e não quero sair daqui. Assim, realmente gosto de morar aqui, um lugar maravilhoso para mim, no meu ponto de vista, e realmente
tem que estar aberta a isso, né? A escutar as oportunidades. Né? Que a preocupação seja estudar e passar, né? O que vem depois disso é algo para se pensar depois. Exatamente. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre tudo, a remuneração, o seu dia a dia, falando de fato do Ministério, da sua importância. Ficou alguma coisa que você acha que vale acrescentar nessa entrevista? Bom, assim, eu acho que todo mundo dá esse conselho, né, para quem está interessado, para quem quer entrar no serviço público. Primeira coisa é pensar em entrar no serviço público não só pelo dinheiro. Eu mesmo só pensava, né, assim, não é que só pensava, mas o que mais me chamava a atenção era o salário, era a remuneração pela minha insatisfação com a minha profissão. Então, às vezes você tem uma insatisfação com a profissão, né, tô ganhando pouco, tá achando que tá ganhando pouco, quer ganhar mais, você só está de olho no dinheiro. Mas depois que você entra, isso é importante, mas não é o mais importante. Então, se você pensar que você vai passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, não tem dinheiro no mundo que faça você ser feliz fazendo uma coisa que você não gosta. Não tem jeito. Então, mesmo você pensando, lógico, tem que pensar na remuneração, na estabilidade, né, na sua família, seus planos, tudo isso é importante, eu não vou tirar a importância disso. Mas pense no serviço público também como uma atividade que te dê algum prazer, não só pelo dinheiro. Porque você vai passar metade de sua vida ou até mais, né? A gente não sabe agora quando é que vai ser o limite de aposentadoria, a gente pode passar, não sabe mais, talvez o resto da vida toda trabalhando. E se você estiver fazendo uma coisa que realmente você não goste, te faça não ter prazer em levantar para ir trabalhar, talvez não seja a melhor opção. Então, assim, pense na remuneração, mas pense também no que você vai fazer. Acho que isso é uma dica que eu costumo dar. Muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedor o seu cargo, acho que eu fiquei aqui entrei tanto na entrevista que agora que eu percebi que a minha fichinha está de cabeça para baixo, que o meu papelzinho foi colado de cabeça para baixo, mas enfim, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui no estúdio do Estratégia Concurso, dividindo um pouco com a gente sobre a sua profissão. Eu que agradeço, Thaís, um prazer. E você já sabe, se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse o nosso site www.estrategiaconcursos.com.br e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau!